Na ponta da linha está o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui de Minas, o Eduardo Luiz da Silva, ele que é secretário municipal de saúde de Itaiobeiras. Eduardo, a gente conversou em uma outra oportunidade recentemente, não é? Como vai? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Band News. O Ed- Pode falar, Lucas. Não, pois é, de lá para cá, eu acho que tem menos de um mês, né, que a gente te entrevistou para a gente entender este cenário aí de disponibilidade de leitos nas prefeituras aí do interior do estado, né, considerando este contexto de pandemia. E de lá para cá, a gente tem observado outros problemas aparecendo também. Um deles, a questão dos estoques de medicamentos usados em pacientes graves, né, os relaxantes e também os anestésicos. É uma crise que é nacional, a gente tem observado isso. Eu queria entender a realidade atual das prefeituras com relação a estes estoques. Lucas, realmente, de 15 dias para cá, nós começamos a conviver com essa realidade, porque nós tivemos um desabastecimento a nível nacional e, segundo os laboratórios e os representantes, houve um desabastecimento nacional pela grande demanda por esses medicamentos aí nos últimos 3 meses. Tem uma situação de mercado, né? Muitos prestadores de saúde aqui que têm nos relatado que os preços majoraram de forma exorbitante, chegando alguns fármacos passarem a subir os seus preços 300%, 400%. Esses fármacos desapareceram do mercado, né? Então, o Ministério da Saúde, junto com o Conasems e o Conas, estão tomando algumas providências, mas os estados, a realidade é que os estados estão passando por necessidade. Minas Gerais, da semana passada para cá, nós começamos a discutir esse assunto com a SES, e devido à cobrança de vários municípios, né? Montes Claros, por exemplo, que eu posso citar, já até paralisou cirurgias oncológicas para poder economizar esse tipo de fármacos para poder usar no Covid. Então, a situação de Montes Claros, ela não é diferente em outros lugares, em outras partes do estado, e nós temos realmente um problema sério para tratar emergencialmente, porque essa precisa ser uma solução emergencial. Então, ontem nós tivemos uma reunião com a SES, junto com o Ministério Público e representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, onde nós fizemos alguns encaminhamentos. O primeiro deles é talvez tentar constituir uma rede de colaboração solidária, né, dentro do próprio Estado, para ver se algum prestador tem, mesmo que seja da rede particular, tenha em seus estoques esses fármacos para poder disponibilizar para outros. Um outro encaminhamento é que esse assunto passe a ser pauta do secretário de Estado e do governador, porque quando a gente está falando de indústria farmacêutica, a gente está falando de uma indústria que tem muita força e que nós precisamos aí da intervenção do governador para que façam negociações que possam beneficiar Minas Gerais e trazer esses fármacos disponibilizados aos hospitais. Um outro encaminhamento sobre as distribuições que estão acontecendo pelo Ministério da Saúde, que Minas Gerais não foi contemplada na primeira distribuição. Então, nós vamos encaminhar um ofício ao Ministério da Saúde pedindo esclarecimentos por que Minas Gerais não foi contemplada nessa primeira distribuição que o Ministério da Saúde conformou. E um outro encaminhamento que está sendo tomado pela SES é de retomar um processo, um pregão, né, que estava paralisado para tentar adquirir esses fármacos e distribuir para a rede no estado. Mas algumas medidas são medidas que vão levar aí 15, 20 dias e nós temos uma necessidade urgente em todo o estado. O Eduardo, só para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de medicamentos anestésicos e relaxantes que sem eles é impossível realizar o procedimento de intubação do paciente, no caso, não é isso? Sim, exatamente, Lucas. Sem esses fármacos, é impossível realizar a intubação, porque são anestésicos necessários e sedativos que vão manter a pessoa sedada quando entubada, né?
E também são medicamentos que são usados nos blocos cirúrgicos. Então, além de ter um aumento do consumo pelas UTIs, a gente também tem a necessidade, nesse momento, de paralisar determinadas cirurgias para poder os estoques poderem sobrar para poder fazer intubação de paciente. Então, é uma situação muito difícil, emergencial, que eu acho que precisa, nesse momento, a intervenção do nosso governador, junto ao Ministério da Saúde, junto aos fabricantes e representantes de Minas Gerais, para que se faça uma negociação que vá resolver esse problema. Secretário Dimara, quem fala com o senhor, bom dia. Bom dia, Dimara. O senhor falou aí da questão da participação do governo estadual e ele ser acionado, né? Efetivamente, o que a gente pode passar para a população num momento como esse, que se faltam esses remédios, se tem essa dificuldade e existe o avanço do corona no interior? O que a gente pode passar para essa população, para o ouvinte Band News, que está preocupadíssimo com tudo isso? Efetivamente, Dimara, o que nós tiramos de encaminhamento da reunião de ontem foi o estabelecimento urgente de uma rede colaborativa. Então, a SES já está tomando providências para que isso, já está fazendo esse levantamento através da coordenação de assistência farmacêutica, para que a gente tenha a vislumbre qual o cenário real dos hospitais, né? Também os hospitais que fazem parte dos planos macro-regionais, os hospitais particulares, os hospitais que não fazem parte dos planos macro-regional de enfrentamento ao Covid, para fazer uma possibilidade de fazer uma troca solidária entre esses prestadores. Isso não sendo possível, esse pregão, né, que o Estado está retomando, ele já tem talvez uma solução na próxima sexta-feira. Então, a assistência farmacêutica ficou de nos dar um resultado desse pregão e tem um outro que está sendo um registro de preço que está sendo finalizado também a partir da CEPLAG. Na semana que vem, talvez tenhamos uma solução mais efetiva em relação a isso. As informações mais efetivas em relação a isso. Mas é essa informação que o governo nos traz em relação à possibilidade de aquisição pelo governo desses fármacos. O que está acontecendo é que hoje os municípios, os prestadores, eles têm até o recurso para poder adquirir os fármacos, só que os representantes, os laboratórios não estão conseguindo fazer entrega porque eles alegam que os medicamentos estão em falta no mercado. Ô Eduardo, a gente já está com o nosso tempo, vai lá, quase que estourado, mas eu queria te perguntar por último aqui, a situação dos leitos, ainda é uma preocupação por parte dos gestores municipais? Sim, ainda é uma preocupação porque nós tivemos apenas 1/3 dos leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde, então faltam 2/3 dos nossos leitos para serem habilitados pelo Ministério da Saúde e nós ainda temos leitos que não estão disponibilizados para a rede, que já devam estar prontos, mas não estão disponibilizados para a rede. Então isso nos preocupa sim. E esperamos que o Ministério da Saúde habilite de forma mais rápida os leitos de Minas Gerais. Então, essa também é uma preocupação que a gente tem demonstrado e questionado ao Ministério por que Minas Gerais tem ficado sempre em segundo plano nas liberações e nas habilitações do Ministério e agora com essa questão dos medicamentos. E quando a gente fala nesses leitos, são os de UTI ou também enfermaria? Não leitos de UTI, porque as enfermarias elas não precisam de habilitação. Ah, ótimo, bom saber. Ok, a gente conversou aqui na Band News FM com o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado, também secretário municipal de saúde de Itaiobeiras, o Eduardo Luiz da Silva. Eduardo, mais uma vez, obrigado, viu, pela disponibilidade.
Lucas, eu que agradeço e estamos à disposição para trazer esclarecimentos para a população do Estado. Muito obrigado pela oportunidade. A gente Bom dia a agradece. todos.